mas os bastidores é bem doloroso. É difícil. Difícil. Por mais que foi uma... Só quem passa sabe como que é muito complicado e difícil. É o processo, né? O processo, são os bastidores, coisas que ninguém vê, né, pastor? Ninguém vê. Gente, Pai do Senhor, começou mais uma edição do podcast da The Braz Itapevi, dirigida pelo nosso pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Foresto. E hoje estou com um convidado aqui top, ele tem só 27 anos, pastor do campo de Itapevi, mas em Perus. Então ele está fazendo a diferença muito grande. Estou aqui com o pastor Tiago. Palmas. Pai do Senhor Jesus. Alisson, toda a equipe de mídia aqui da nossa sede. Para mim é uma honra estar com vocês aqui. Grande prazer. Pastor, fica à vontade. Para mim é um prazer. Nós estamos aí, já chegando aí na metade do janeiro profético. Hoje é o 5º dia. Já vivemos 4 noites aqui marcantes. E para mim é uma honra estar com vocês aqui. Parabenizar vocês por esse trabalho que vocês têm feito da mídia, que tem se tornado aí referência, não só no campo de Itapevi, mas em várias igrejas. Então dizer para vocês são referências para a gente também. Amém, pastor. Pastor, quero que você conte um pouquinho da sua experiência com Deus, o que mais? Porque o janeiro profético, a gente sabe que são 12 dias de poder, muita gente sendo batizada, muita gente sendo curada, muita gente... Aquele movimento espiritual mesmo. Me fala um pouquinho das suas experiências que você teve com o janeiro profético, pastor. Olha, eu já acompanho o janeiro profético, vou usar aqui o nosso pastor presidente, pastor Samuel, desde a época do Brás, né? E com ele aqui em Itapevi há 9 anos. Então, eu já vi aqui no janeiro profético pessoas sendo curadas de câncer, já vi tumores saindo, vi pessoas que entraram aqui quebradas e hoje estão bem aqui. Pessoas que entraram destruídas e hoje constituíram família. Então, assim, o janeiro profético, ele já fala, é um evento profético. E eu acredito muito no ambiente profético. É um ambiente transformador. Então, as pessoas que vêm aqui para The Braz Itapevi no janeiro profético, elas não vêm simplesmente para passar uma noite, passar um culto. Eles vêm com um propósito. E tudo que eles colocam nesses 12 dias acontece sobre a vida deles. Eu sou prova disso. Eu comecei aqui, quando eu cheguei aqui em Itapevi, eu era músico, né? Tocava teclado, vinha nas Tardabenças junto com a pastora Ana Miriam. Ela me deu a primeira oportunidade de tocar. E comecei a tocar aqui, a igreja era menorzinha ainda. E um dia no culto, o pastor Samuel olhou para mim e disse assim, Deus tem coisa maior com você, sai daí. Eu pensei que eu não tocava nada, né? Eu falei, Deus tocava tipo... Mas ele falou, não, Deus tem coisa maior. E dali, então, comecei a galgar ministerialmente, né? Cooperador, diácono, presbitério, todo aquele processo, né? Todo aquele processo, até chegar esse ano, 2022, ao pastorado. Fui ordenado ao pastorado com 27 anos de idade. Então foi bem rápido, mas foi um processo ali, escadinha, mas tudo no controle de Deus. Então, o janeiro profético levanta muitas pessoas e também é um evento muito abençoador. Pastor, você falando de processo, me fala um processo que o senhor passou, que foi aquele tempo bem difícil, mas que você viu que Deus realmente estava com você. Porque todo mundo tem aquele processo. Deus prova para depois aprovar. Fala um pouquinho de um processo aí. Olha, acho que o primeiro processo foi a primeira igreja que eu pastoreei aqui. Porque foi logo depois que eu casei. Sim. Então, congregar na sede é muito bom. A sede tem uma estrutura maravilhosa. E o primeiro desafio que eu fui é totalmente diferente, porque é um trabalho que você precisa praticamente iniciar, cuidar de vidas. Então, aqui você tem um pastor que cuida de você. Lá você vai ter que cuidar de pessoas. Então, a primeira igreja que eu pastoreei ali foi o primeiro desafio e foi algo que eu pedi a mão de Deus. E ali eu vi um crescimento assustador, através do primeiro trabalho. E o segundo foi, acho que 3 anos atrás, nós estávamos indo para ir para os Estados Unidos, acabou não dando certo no último minuto. E aquele momento ali acabou trazendo sobre a minha mente uma certa incerteza, porque eu esperava ir, acabou não indo, né, devido a um detalhe. Só que para a terra que eu fui, aonde é que eu estou plantado até hoje, eu pude ver a mão de Deus. Porque tem coisas que às vezes parece que dá errado para você, mas é o propósito de Deus. Então, é onde muitas pessoas se perdem. A proposta e o propósito. Eu queria a proposta,
que era para ir para fora. Sim, claro. País desenvolvido, maravilhoso, mas o propósito de Deus era outro. Então, nesse meio tempo, eu pude ver o cuidado de Deus. E isso trouxe uma experiência para mim muito grande, porque ali eu pude ver que estar no centro da vontade de Deus, por mais que não é a sua vontade, mas é a melhor coisa, porque você vive os milagres. Hoje eu tenho vivido ali em Peru, debaixo da bênção do nosso pastor, grandes milagres. Grandes milagres. Nós estamos ali trabalhando na construção de um grande templo. Se Deus quiser, vai inaugurar esse ano. Glória a Deus. Mas está no centro da vontade de Deus. Pastor, para quem não te conhece, fala um pouquinho, rapidinho, da sua história. Qual igreja você congrega? Qual igreja você está dirigindo? Quantas congregações tem lá? Que agora tem congregação agora lá, né? tem. O negócio tá chique. crescendo, em nome de Jesus. Vai crescer mais ainda. Fica à vontade, pastor. Quem não me conhece, sou pastor Tiago Ricardo. Tenho 27 anos. E eu comecei muito cedo. Nossa, pastor, você já tem 27 anos e já é pastor. Novo, né, pastor? Mas, falar a verdade para você, Alisson, eu nasci dentro da igreja. A minha história é dentro da igreja, né? Tem muitas pessoas que vieram do mundo, vieram de outros lugares, mas o meu testemunho é dentro da igreja. Sou filho de pastor e eu cresci em escola dominical. Então, você nunca foi pro mundo? Nunca teve aquele tempo que muita gente tem de se rebeliar, de ficar desviado, de voltar? Nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Nunca saí do plano de Deus. Graças a Deus, eu tive uma boa educação dentro da igreja, tive uma boa formação. Isso me mantém até hoje. Então, assim, eu cresci dentro da igreja, cresci em trabalho de escola dominical, trabalho de tarde da bênção. Sempre gostei muito desses mantos, né? Desses movimentos. Sim. Cresci nisso daí. E depois de um tempo, com as promessas, Deus usando os seus profetas para tudo que tinha, eu conheci minha esposa, né? E casei com ela, casamos tudo certinho, tudo debaixo da bênção de Deus. Deus nos honrou, foi um casamento maravilhoso. O pastor Samuel que fez meu casamento. Glória a Deus. Foi um casamento assim especial em 2017. E esse ano, agora que passou, 2022, completamos 5 anos de casado. Então, depois disso daí já começamos... trabalhamos com o Coral Ômega aqui um tempo, ficamos 2 anos com o Coral. Foi 2014? 2000 e acho que se me falha a memória... 15, 16, 17? 16 para 17. Ficamos no ano 16 e 17. Glória a Deus. Aqui no Coral Ômega. Foi um tempo maravilhoso. A sede ainda estava construindo. Você pegar as fotos antigas aí, você vai ver... Eu vi algumas fotos. Você vai ver que ainda não tinha a estrutura tem hoje. Mas assim, foi um tempo ali que a mocidade viveu um tempo maravilhoso. Após aquilo ali, o pastor acabou nos direcionando para dirigir congregações aqui no meio do campo. Dirigimos 2 congregações e depois fomos para Perus, né? Essa é praticamente a minha trajetória ministerial, que esse ano eu vou completar, se não me falha a memória, em setembro desse ano eu completo 6 anos de pastoreio, né? Mas eu comecei muito cedo. Né? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 8 anos de idade. Com 9 anos de idade já entregava a profecia. Aí. Você com 27 anos, pastor, né? Se dedicado à obra, prega bem, profetiza, revela, canta. É um combo, né? Só cantar que eu tô aprendendo ainda, né? Cantar ainda tá, o negócio tá Então é admirável. Eu creio que muita gente se espelha no Senhor. Admira, homem de Deus. Sim. É admirável. Assim, eu fico feliz porque muitas pessoas, muito jovens aqui da sede, me procuram nas redes sociais. E assim, tem um carinho especial, manda mensagem, às vezes pede um conselho ou fala que se espelha muito. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque se eu conseguir impactar uma geração através do meu testemunho, eu creio que uma boa parte do meu ministério eu já consegui vencer. Né? Você poder influenciar outras pessoas para o bem. Né? Claro que cada um na sua proporção, mas tudo vai da forma que você lidar com as coisas de Deus. Né? Por mais que, assim, questão de tempo foi rápido, mas os bastidores é bem doloroso. É difícil. Difícil. Por mais que foi Só quem passa sabe como que é muito complicado e difícil. O processo, né? O processo, são os bastidores, coisas que ninguém vê, né, pastor? Ninguém vê. Então, são madrugadas, são monte, eu já dormi dentro da igreja muitas vezes. Dormi dentro da igreja, orando, buscando para que Deus honrasse o trabalho, para que Deus mover. E quando o resultado vem, é gratificante. Mas ele não vem de qualquer jeito. Então, você vai fazendo para Deus e Deus vai confirmando.
Você faz e Deus confirma. Você faz e Deus confirma. Era como Deus fazia com Moisés e Josué. Confirmava. Deus ia confirmando, mas tudo colocava diante de Deus. Então, o segredo aí para você ter... Eu coloquei isso hoje, olha, isso até no meu Instagram. Eu coloquei isso daí, o segredo para você crescer. Para você... Um dos, né? Não falar que é o... Mas é um dos segredos para você crescer. Falar menos e ouvir mais. Então, nesses anos aí, tem lugares que eu vou que eu não falo nada. É você ouvir mais e aprender. Sim. Pastor Miles Monroe, que é um pastor americano, ele diz assim, quando você estiver diante de uma pessoa muito importante, muito influente, não fale nada, faça perguntas. Então, às vezes, Deus nos dá a oportunidade de estar com grandes homens de Deus. Verdade. Quantas vezes já busquei pregador em aeroporto? Quantas vezes já busquei pregador em hotel? Até na nossa igreja, né? Cada gente importante, cada gente... E dentro do carro, eu não falava nada. Eu só ouvia e fazia pergunta. Aproveitava aquela oportunidade para o quê? Distrair para mim. Porque eu não sou o dono da verdade. Então, se eu pudesse deixar aqui um conselho de um jovem pastor que tem muito a aprender ainda, é falar menos e ouvir mais. Quer deixar um recadinho para os nossos pastores? Com certeza. Quer honrar os nossos pais, né? Claro. Pastor Samuel e pastora Miriam são meus pais na fé. São o homem e a mulher que Deus usou nessa terra para me abençoar. A minha história é uma antes de eu conhecer o pastor Samuel e outra depois que Deus me colocou no caminho dele. Pastor Samuel, eu aprendi a orar. Pastor Samuel, eu aprendi a ter desejo pelas coisas espirituais. Antigamente, oração para mim era 30 minutos, 20 minutos. Primeira vez que o pastor Samuel me chamou para orar foi 4 horas de joelho. Eita. O joelho não aguentava mais. E eu falava, Jesus, ele não vai levantar. Mas depois daquela oração, via resultado na vida dele. Eu falei, eu quero isso para mim. Se eu puder aqui, um rápido testemunho. Fica à vontade, eu não tinha, Alisson, dom de cura e libertação. Deus me deu o dom de revelação e visão com 9 anos. Mas cura e libertação não tinha. E uma vez eu estava como diácono no púlpito aqui da igreja, aqui da nossa sede. Eu vi Deus usando o pastor para expulsar demônio, para libertação, cura divina. E eu olhei para ele e falei, Deus, pastor Samuel, ele fala uma frase, que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu falei, eu quero essa unção para mim. Eu falei, eu quero isso para mim. Passou acho que 2 semanas. Eita. Eu não era casado ainda. Eu estava em casa. Minha mãe estava lavando louça. Minha mãe veio falando língua estranha dentro de casa. Nossa. Ela olhou para mim e falou assim, hoje Deus está te dando o dom de cura e libertação. Dom de maravilhas. E eu olhei e falei, amém. Você entendeu? Aí eu fui pro teste, né? Falei, vamos ver. Eu tô num culto, eu estendi a mão, falei, Jesus, é agora. Ou eu tenho, ou eu recebi ou não recebi. E quando eu orei, começou a cair várias pessoas, se manifestar demônio. Deus começou a curar pessoas de enfermidades. Então, eu recebi o dom de cura e libertação, maravilhas, através da vida do nosso pastor Samuel. Foi meu espelho ali. Eu falei, Deus, eu quero isso daí. E eu recebi. Então, a minha gratidão, uma gratidão eterna pela vida dos nossos pastores, pastora Miriam, minha mãezona, Raíssa, Vitória, são minhas irmãs, a Nilson também. E eu tenho o privilégio de falar que eles são meus pais. São meus pais e amo muito vocês. É isso aí. Gente, tá aqui o pastor Thiago. Fala suas redes sociais, pastor. Instagram, pr.thiago com TH Ricardo. pr.thiago Ricardo e Facebook, Thiago Ricardo. E eu tô iniciando agora um canal no YouTube. Eita, mentira. Tá, glória. Eita. Mas o que vai rolar lá, pastor? Pregação, palavra, vai ser oração. Live. Vai ser uma oração com uma palavra ou muito podcast. rápida. Não, podcast não. Vai ser uma oração com uma palavra. Forte. Estão aí de uns 10, 15 minutos. Todo dia? Como vai ser? Todo dia. Uma vez por semana? Vou fazer todo dia. Quero fazer todo dia. Aí eu vou precisar da ajuda aqui dos universos para me aconselhar, mas eu já abri o canal. O canal já está aberto. Já tem poucos inscritos ainda. Mas a partir dessa semana eu já começo a movimentar. Foi uma estratégia que Deus me deu aí. Vai pegando as pregações que você tem, vai colocando. E muitas pessoas, eu faço, inclusive eu tô numa campanha de live meia-noite pelo meu Instagram. Que legal. E muitas pessoas me pedem, e às vezes eu falei, eu vou criar esse canal. Sim. E eu posso alcançar aí muita gente. Muita gente. Então já fica aí no YouTube,
Tá lá, pastor Tiago Ricardo. É isso aí. Pastor, Deus abençoe a Amém. sua vida. Alisson, prazer, viu? Amém. Deus Obrigado. abençoe. Siga o pastor nas redes sociais. Deus abençoe.